Olá, meus amigos, bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Desvendando Ideias com a professora Ana Paula. Essa semana nós vamos comentar as 4 primeiras questões da segunda fase do exame discursivo de Geografia da UERJ, que foi uma prova que caiu no dia 29 de novembro de 2015. As provas discursivas, elas são a segunda fase dos vestibulares. Antigamente, quando os vestibulares eram separados, como da UFRJ, da UF, quando o Enem não abrangia estas universidades, essa segunda fase costumava ser a mais importante. Só o UERJ que ainda mantém esse modelo. Então, o aluno tem que estar muito bem preparado, saber certos temas com um pouco mais de profundidade para poder para poder dissertar, essa é a palavra melhor, para poder dissertar sobre as questões elaboradas nessa prova. Então, não saia daí, vamos acompanhar essa aula que eu preparei para vocês. Peço perdão pelos problemas técnicos que tivemos ontem e hoje ainda estamos sem internet. Estou gravando aqui às 7h pouca da manhã. Estamos sem internet, mas assim que a internet se restabelecer, nós vamos postar esse vídeo para vocês, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Então, vamos lá, pessoal. Eu separei a primeira folha que geralmente que pertence, né, ao segundo exame discursivo. E antes de nós entrarmos nas questões propriamente ditas da prova de geografia, eu gostaria de dar dicas valiosíssimas do que você deve considerar, levando em conta esta primeira folha da prova, para você fazer uma boa prova. Então, vamos lá. Nunca deixe de ler o caderno de instruções. Bom, esse aqui é o caderno de instruções que vai falar o que você deve fazer, como escrever e também dá dicas, sempre alerta o candidato a verificar se você vai fazer uma prova com 10 questões, que no caso é essa prova de geografia, você tem que conferir o caderno e ver se tem 10 questões. Não adianta você chegar na metade da prova e depois, que eu já vi isso acontecendo em concursos, do candidato perceber que o caderno de questões está errado. Então, isso não vale só para o exame discursivo, mas para todas as questões, principalmente o Enem. O Enem, ele é uma prova que tem muitas questões, é muito grande, é um absurdo a quantidade de questões. Eu fiz o meu Enem em 2007 e não tinha nem 70 questões. Era um pouco mais fácil, um pouco melhor. Então, você sempre tem que verificar em qualquer prova de qualquer área. Então, vamos lá. Começar pelas questões mais fáceis. Faça uma leitura dinâmica das questões que a prova apresenta para você. Se você vê que tem questões que são mais difíceis, que você realmente não sabe, ou que você tem que pensar um pouco mais, elaborar um pouco mais, comece pelas mais fáceis, entendeu? Outra dica, utilizar o rascunho. Procure organizar bem o rascunho, fazer mapas mentais, fazer esquemas com as respostas, organizar, ver como você vai elaborar aquela questão para você ter uma noção do que você vai escrever. Você não pode nunca, jamais, principalmente quando se trata de redação, escrever direto a sua redação na folha oficial, entendeu? Tem gente que faz isso, que é impressionante. Tudo bem que a gente tem que ter uma autoconfiança, mas a gente tem que considerar que cada espaço nessas provas é muito válido e tem um limite de linhas que você tem que respeitar. Que aí é outro ponto que nós vamos entrar, que até pode descontar, né, a sua pontuação. Às vezes você acerta uma questão, mas perde um ponto na questão por ter ultrapassado o limite de linhas. A banca, ela não quer perder tempo em corrigir muitas provas. São muitos candidatos, ainda mais de vestibulares. Então, vamos para a próxima dica.
prestar atenção nos espaços da resposta oficial, que a gente acabou de citar. Essa prova da UERJ, ela apresenta geralmente 6 linhas. Se você tem uma letra grande, está na hora de você não diminuir a ponto também da banca não conseguir enxergar a sua letra. Entendeu? Você tem que fazer um tamanho de forma que dê para você, para falar o que você precisa dizer na questão como resposta e que dê para a pessoa enxergar o que você escreveu e principalmente que dê tudo dentro desse espaço limitado de linhas. Então a gente até, aí eu falei, cuidado com o tamanho da letra, né? Eu já abordei e a gente até puxou uma setinha aqui no item 5, todas as respostas e o desenvolvimento, vou ler aqui que está bem pequenininho. Todas as respostas e o desenvolvimento das soluções, quando necessário, deverão ser apresentados nos espaços apropriados, com caneta de corpo transparente, azul ou preto. Aí vem uma frase em negrito. Não serão consideradas as questões respondidas fora desses espaços. Então, tenham muito, muito cuidado. Vamos para o próximo slide. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos na questão propriamente dita, eu gostaria de dizer a vocês como eu vou explicar o exame discursivo para vocês. No exame de qualificação, você tem questões de múltipla escolha. Então, eu não explico só as questões corretas. Por que uma questão é correta? Por mais que a questão seja fácil. Eu explico por que as outras questões também são erradas, por que elas não cabem como resposta correta. E nessa explicação, eu procuro livros, procuro sites, procuro dar uma mini aula dentro do que aquela questão está exigindo para vocês entenderem. Eu vou fazer isso, eu vou explicar, não nesse modelo de múltipla escolha, até porque é uma prova dissertativa, eu vou explicar as respostas dessas questões. Só que nessa primeira questão, a gente vai ter um diferencial. Eu vou dar algumas dicas de como você pode elaborar a sua resposta para essa questão, certo? É claro que eu estudei o gabarito, é claro que eu pesquisei como professora outros sites, outros livros, consultei, etc., outros materiais, achei um material bem bacana que eu vou até recomendar para vocês, mas eu não vou elaborar o formato de como você deve escrever como resposta para cada questão. Eu vou fazer somente para essa questão, porque eu acredito que não seja necessário. Com base na minha explicação, como também é muito subjetiva a resposta, né? A resposta que cada um vai ter que dar, mesmo assim, eu acredito que com as minhas orientações, vocês assistindo esse vídeo, vocês vão conseguir elaborar uma resposta correta, certo? Então, vamos para a questão, eu vou me aproximar um pouco, que para eu ler fica um pouquinho, fica bem pequenininho, mas vocês vão conseguir ler direitinho na apresentação. Bom, a primeira questão. Os casos de mortes de imigrantes ilegais que tentam chegar à Europa por via marítima têm ocupado os noticiários. Opa, nessa primeira frase aí, o que essa questão já está abordando? Estamos falando dos fluxos migratórios internacionais. E aqui já tem uma figura, não vou dizer mapa, uma figura mostrando uma parte, né, do continente africano. Então, vamos lá. Na figura abaixo, os pontos indicam os locais onde ocorreram essas mortes de janeiro de 2000 a julho de 2015. Então, tem um espaço de tempo aí considerável. Identifique os 2 continentes de procedência da maior parte desses imigrantes. Prestem atenção, essas perguntas do exame discursivo, elas costumam ser bem específicas. Ela não está pedindo um continente, ela não está pedindo 3, 4, 10. Ela está pedindo 2. E não invente de querer acrescentar mais alguma informação, a não ser que você tenha espaço para isso. Então, por isso que eu falei no início que é importante você organizar bem as suas ideias nos rascunhos da prova, entendeu? Então, vamos para a segunda parte. Ela o que está pedindo? Antes de nós irmos para a segunda parte, ela quer saber 2 continentes de origem dessas pessoas que morrem, que morrem e ficam no meio do caminho. Elas não chegam ao seu destino.
Em seguida, apresente duas justificativas socioeconômicas que têm levado essas pessoas a deixar os continentes de origem em direção à Europa. Então, acompanhando os noticiários, os últimos noticiários, e com base nas suas aulas também de demografia, e acompanhando toda essa questão de crise humanitária, considerando que ele destacou essa figura que mostra uma parte do continente africano e outros países, que é uma questão que vai exigir que você saiba, como a gente vem sempre falando aqui, que você saiba identificar os países, os continentes, as regiões, e preste atenção, a prova do CEBERJ, a prova do exame de qualificação da UERJ, também, na semana passada, nós discutimos uma questão que pedia para você identificar os países da Europa, na questão do transporte. Então, preste muita atenção, porque a parte de geopolítica, de geografia política, exige muito, são questões muito formuladas para você identificar os países, os continentes, assim como questões voltadas para a imigração, certo? Então, eu separei uma figura também para vocês, localizando pelo menos essa parte aí do continente africano, mas aqui eu botei o continente africano todo, aqui uma parte da Europa, os países, então esses pontinhos, eu não sei se vai aparecer para vocês a minha seta, mas se você olhar bem esses pontinhos, eles vão estar aqui, ao redor aqui do continente africano, exatamente direcionado para países como Portugal, Espanha, e também tem esses outros pontinhos que se espalham aqui. Então, você analisando bem, já de cara você diria que o continente de origem é o continente africano. E também pela direção, pela localização desses pontinhos aqui, que vai pegando onde tem próxima a Turquia, Síria, entendeu? Você vai identificar que é o continente asiático também. Então, é a África e a Ásia. Essa é a resposta certa. Olhando, você tem que saber identificar quais os países, quais os nomes dos continentes, entendeu? Que vão direcionar a tua resposta correta. Não deixe de estudar o Mapa Mundi. Eu vou ser bem chata, bem repetitiva, eu sou muito repetitiva em falar que você deve conhecer a obra Por uma Outra Globalização e ler muito Machado de Assis também, e também vou ser muito repetitiva, sinalizando que vocês têm que estudar o Mapa Mundi. Agora, como a gente vai responder essas duas questões? Se a gente está falando de imigrantes, de fluxos migratórios, as pessoas elas saem de seus países de origem, elas não estão satisfeitas. Então, considerando o continente africano e considerando a Ásia, quais seriam os dois blocos de respostas mais precisas, mais corretas, para a gente responder, justificar essa questão, essa saída dessas pessoas? Bom, problemas econômicos, com certeza, aí pode vir a ser o desemprego, a renda, o baixo poder aquisitivo, e também vamos pensar no lado mais de conflitos religiosos também, afinal de contas, não vamos esquecer da Malala. Olha o exemplo da Malala que saiu do Paquistão, entendeu? Então, é importante ler essas obras. Então, a gente está falando o quê? De guerras religiosas, falta de liberdade religiosa nesses países, que não estão restritos ao Oriente Médio ou ao continente da Ásia, mas sim países também que não têm liberdade religiosa em alguns países do continente africano. Então, eu elaborei aqui uma questão, as duas formas, as duas respostas que a gente poderia ter para justificar a saída dessas pessoas. Então, a primeira poderia ser assim, África e Ásia. Quando eles pedem assim, justifique
justifique, né, dê duas justificativas socioeconômicas. Não, primeiro eles falam, perdão, identifique os 2 continentes de procedência de maior parte desses imigrantes. Aí você coloca os 2 continentes de origem destas pessoas, destes imigrantes, são África e Ásia. Nunca joguem logo a resposta. Eu aprendi isso com uma professora minha, a Maura, do pré-vestibular comunitário de Manguinhos, que eu fiz parte. Você não pode soltar, é isso, toma lá. Não. Elabore um pouco, mas também considere que você tem que respeitar o limite das linhas. Então, por isso que é importante o rascunho. Então, os 2 continentes de origem destes imigrantes, olha como eu resumi, são África e Ásia. Aí, continuando. Considerando a crise humanitária mundial, os 2 fatores que destacamos para a fuga em massa dessas pessoas são conflitos armados e intolerância religiosa. A guerra civil ocasionada por regimes autoritários, como por exemplo a guerra civil na Síria, e o segundo fator vem a ser a intolerância religiosa destes países, impedindo outras crenças e até mesmo o acesso à educação de mulheres, como o caso do Paquistão. É claro que falando assim, eu poderia, é difícil, né? Talvez não caberia nesse espaço, mas esse padrão de resposta, como você deve desenvolver, isso e você fazendo isso com as suas palavras, com base nos seus conhecimentos, é possível você elaborar uma resposta correta. E se você fosse falar de desemprego e pobreza, você poderia dizer o seguinte: os altos índices de desemprego em países do continente africano, como a África do Sul e a Angola, não proporcionam vagas de trabalho para a população local, principalmente nos setores de construção civil, considerando a abertura à contratação de funcionários mais bem qualificados e estrangeiros. Neste sentido, isso vem a proporcionar a saída em massa dessas pessoas do continente africano em busca de melhores condições de vida. Aqui eu estou justificando a saída do continente africano. E você poderia também misturar, falar do desemprego, a questão do desemprego em alguns países da África, como a África do Sul, como eu coloquei, e lembrar da Malala e falar da questão da guerra civil, da intolerância religiosa, da questão do Estado Islâmico, entendeu? Então, eu espero ter ajudado aí nessa questão. E vamos para a próxima questão, pessoal. Vamos lá. Bom, pessoal, essa é a segunda questão do exame discursivo de Geografia da UERJ, de 2015. Uma coisa que eu gostaria de falar antes de ler essa questão é que as provas da UERJ, elas gostam muito, a banca geralmente gosta muito de elaborar questões sobre o estado do Rio de Janeiro e também sobre a formação socioespacial, formação histórica da cidade do Rio de Janeiro. Então, fique bem atento, que você também pode encontrar conceitos sobre o meio ambiente, sobre a geografia física, sobre a formação do relevo daquela cidade e também questões mais voltadas à história mesmo da cidade e à organização do espaço, a organização interna da cidade. Então, vamos para essa questão. Essa questão eu achei super interessante e é uma questão que mostra, eu até separei uma figura de um mapa, que eles falam mapa, mas é mais uma cartilha ilustrativa de guia, né, de guia de turista aqui da cidade do Rio de Janeiro. E eu separei só para vocês terem uma noção, mais ou menos, de quais localidades que estão sendo consideradas nessa figura. Então, aqui começa assim, Rio, cidade dos túneis. Aí, nessa tabelinha, eles estão falando dos túneis, estão falando do comprimento de cada um. E esses túneis, eles vão mostrando os túneis, os principais túneis, digamos assim, da cidade do Rio de Janeiro. E aí, eles botam de uma extremidade à outra, eles falam de túneis, eles mostram o túnel, próximo à Barra da Tijuca, até São Cristóvão, né?
Rocinha, Gávea, e vai mostrando os vários bairros. Nessa figura aqui, que eu coloquei ao lado dessa cartilha de turismo, que depois eu posso até colocar referência, eu vou mostrando, nessa figura em 3D, digamos assim, de onde estão localizados esses bairros, do que eu estou falando, mais ou menos. Então, se você já foi, pelo menos a praia de Copacabana, se você não é daqui do Rio, pelo menos eu estou mostrando para vocês que eu estou falando dos túneis aqui, Barra da Tijuca, eu estou falando dessa localidade aqui. Só não aparece, aí não dá para ver, mas só não aparece até São Cristóvão, entendeu? Mas eu estou mostrando aqui os principais bairros. Parte dos bairros que estão sendo englobados aqui nessa figura aqui, localizando os túneis. Então, o que a questão está pedindo? Então, você já sabe que é uma questão da cidade do Rio de Janeiro. Explique o elevado número de túneis na cidade do Rio de Janeiro, com base em uma característica própria do espaço carioca. Então, por que tem tantos túneis na cidade do Rio de Janeiro? Aponte ainda 2 problemas para os cidadãos relacionados à construção e ao uso dessas obras de engenharia. Bom, se você sabe a história da formação da cidade do Rio de Janeiro, você, de cara e observando também, se você não souber e observar também o formato, a grande quantidade de túneis e o formato aqui dessa figura, desses bairros aqui, digamos assim, você vai ver, não dos bairros em si, mas de onde estão localizados esses túneis, você vai ver que por que tem esse elevado número de túneis? É pela formação do relevo da cidade. E por que e o que quer dizer isso, né? A formação do relevo da cidade? Você vai ter o quê? Você vai ter maciços que você vai dificultar o deslocamento das pessoas na cidade. Então, você tem que considerar que na cidade do Rio de Janeiro você vai ter muita história de aterramentos, desmontes de morros, principalmente na área central da cidade do Rio de Janeiro. Então, é muito simples. Mesmo que você não saiba, como eu falei, a história da cidade, ou se você for um bom observador dessa figura aqui, você vai conseguir concluir que é a formação, a formação do relevo, a presença de maciços, que vai dificultar o deslocamento das pessoas pela cidade. E aí, se você estiver bem antenado nos problemas da sua cidade, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, você vai poder abordar que os problemas, né, os 2 problemas em relação à construção, em relação ao uso dessas obras de engenharia, é a poluição, entendeu? Deixa eu ver. É a falta de sinalização. Aí são muitos os problemas, eu estou consultando aqui na minha colinha. É a poluição atmosférica elevada nos túneis, consultando aqui o gabarito. Engarrafamentos, a própria violência também, a falta de sinalização, como eu coloquei. Então, essa resposta, ela é muito gostosa de ser respondida, né? Porque ela, de uma certa forma, ela é fácil. Ela é fácil, mesmo que você não saiba a história da cidade, certo? Então, com essas informações, com essa explicação que eu dei, mostrando essa figura, acredito que você não vai ter dificuldade em elaborar a sua resposta nessa questão. Então, vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, antes de nós irmos para a próxima questão, e também para ilustrar, né, a questão anterior, eu esqueci, perdão, que tinha esse slide. Aqui os maciços do Rio de Janeiro, né, no mapa turístico da Rio Tour. Aí aqui tem o maciço da Tijuca, o maciço do Jericinó, maciço da Pedra Branca, maciço... é uma parte aqui do maciço da Tijuca. Aí aqui mostra para vocês, exemplifica um pouco, na verdade facilita, por que a resposta da questão anterior é a resposta, é a formação do relevo, né? E aí vem mostrando esses maciços que dificultam o deslocamento das pessoas pela cidade, aí você tem a necessidade de construir túneis, interligando um bairro a outro, e aí fica bem mais fácil para você compreender toda essa dinâmica, porque a cidade do Rio de Janeiro tem muitos túneis. E também nós encontramos um documento
elaborado pelo professor Ronaldo, acho que Ronaldo Cerqueira, perdão, que ele fala ligado a um documento, um material que você pode pesquisar na internet, produzido pelo Armazém dos Dados. Esse professor Ronaldo é da UERJ. E aí ele fala a história de cada túnel da cidade do Rio de Janeiro. E aí ele dá o exemplo dos primeiros túneis urbanos, que até foi mostrado naquela figura, que é o túnel da Rua Alice, construído em 1887, e o túnel velho, 1892. E o túnel Rio Comprido, que era o túnel da Rua Alice, ele liga a Zona Norte, ou seja, o bairro do Rio Comprido, ao bairro de Laranjeiras, o túnel velho, que é o bairro localizado na Zona Sul. Então, nesse texto, nesse material do Armazém de Dados, o professor Ronaldo, ele mostra o seguinte, que o relevo é tão acidentado, é tão difícil esse deslocamento por conta dos maciços, que esses túneis, eles facilitam muito que eles ligam uma extremidade da cidade a outra extremidade, no caso a Zona Sul e a da Zona Norte, entendeu? Esse é um exemplo apenas de 2 túneis, mas se você investigar a história de cada túnel, você vai ver o quanto é interessante várias partes diferentes da cidade sendo conectadas por esses túneis. Então, se você quiser, dê uma consultada nesse material. É muito, muito importante. Então, vamos para a próxima questão. Agora a gente vai mesmo. Bom, vamos para a questão de número 4. Eu gosto muito dessa questão e fiquei com vontade de adiantá-la. Bom, a malária humana é uma doença parasitária. Então, já é uma questão que já fala de malária. Transmitida pela picada de mosquitos. Apesar de ter cura, pode evoluir para 2 formas agudas em poucos dias se não for diagnosticada e tratada rapidamente. Diagnosticar e começar o tratamento correto na fase inicial da doença pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Essa medida também diminui a possibilidade de ocorrência de novos casos, se o doente com malária permanecer nas áreas de transmissão. Então, nessa figura, a gente vê aqui a figura, um mapa-mundi, digamos assim, né? E não está georreferenciado, não tem escala, então a gente chama de figura, não é mapa. Mas vamos chamar de mapa-mundi, né? Olha, mais uma questão de mapa, com mapa. Áreas com risco de transmissão da malária. Opa, o que temos aí? Localizando as áreas de transmissão que, segundo o texto, se o doente permanecer nessas áreas de transmissão, ele vai piorar, certo? Ele vai ter uma piora. Então, o que a questão está pedindo? Aqui nessa figura, bem pequenininho, está mostrando que o vermelho é alto risco de transmissão da malária e risco limitado de transmissão da malária. Então, aqui a gente tem uma parte aqui do Brasil, a gente tem uma parte aqui do continente africano e vamos ver aqui o que essa questão está pedindo. Com base nas informações do texto e na análise do mapa, apresente um fator ambiental responsável pelo contágio da malária nas regiões com alto risco de transmissão. Qual é o fator ambiental para se transmitir a malária, para que essas partes do planeta elas sejam partes muito perigosas, de alto risco de transmissão da malária? Vamos pensar. E a segunda parte apresente também uma justificativa socioeconômica para o elevado número de mortes associadas a essa doença em algumas dessas regiões. Que interessante, né? Então, essa questão eu separei um mapa para vocês, porque essa questão me lembra muito o quê? Já que a gente está falando de fator ambiental, me lembra muito um mapa que eu peguei aqui do IBGE, o mapa-mundi, que é um mapa que mostra o clima e as correntes marítimas. No caso, as correntes marítimas não vão nos interessar muito aqui, mas o clima vai interessar. E quando a gente fala de malária, a gente está falando de clima o quê? Clima tropical, subtropical, de climas quentes, certo? Então, nesse caso,
fazendo uma relação desse mapa do IBGE que eu peguei. Estudem os mapas no site do IBGE que são muito bons. Então, fazendo uma referência, o que eu posso dizer? Se a malária tem alto risco numa parte, vamos pegar dois exemplos, o Brasil e localizado na América do Sul e a África, o continente africano. Então, nesse mapa, a gente tem quais os climas? O clima tropical, entendeu? Aqui, localizado aqui, é pena que a minha setinha não aparece, localizado aqui, são climas quentes, então são clima tropical e subtropical, são climas que você vai ter maior propensão à transmissão da malária. Então, essa já seria a sua resposta. Qual é o fator ambiental? É o clima, entendeu? É o clima tropical e subtropical, que são muito favoráveis para os climas, que são muito favoráveis à transmissão da malária. E quais as justificativas? Uma justificativa socioeconômica. Aí você tem toda uma questão de salubridade, de nutrição, que pode provocar. Aí você já pensando em termos de Brasil, que é a região amazônica, a região do Brasil que tem 98% de casos da malária, segundo as pesquisas que eu fiz. Então, você já vai mostrando que é a falta de uma política pública, condições sanitárias inadequadas, que vão proporcionar a proliferação, que não vão combater que não vão combater a transmissão dessa doença e etc, etc. Também considerando o gabarito e as pesquisas e as leituras que nós realizamos para responder essa questão. Então, tudo que a gente discutiu aqui acaba sendo um bom guia para você elaborar. Você pode treinar, sabe como você pode fazer? Você pode anotar, fazer uma pequena anotação de todas essas explicações que eu estou dando e treinar num texto de 6 linhas como você pode responder cada questão. Você acaba treinando a sua capacidade, não sei se a gente pode chamar isso, mas a sua capacidade de dissertação, de dissertar sobre um determinado assunto, certo? Então, vamos para a próxima questão. Olha que interessante, a gente falou de malária, essa questão ela não te dá, a única dica que ela te dá para você responder adequadamente é de uma doença que está relacionada ao clima. E aí mostra uma figura, um mapa mundi, aqui adaptado, e se você sabe associar a doença da malária ao fator climático, localizar onde ela ocorre, no caso no Brasil, principalmente na região norte, na Amazônia, você vai saber identificar que esse fator ambiental é o fator climático, entendeu? Então, por isso que quando eu peguei essa questão, eu lembrei de cara, eu falei, gente, eu tenho que pegar um mapa mostrando os climas, né? Um mapa mundi localizando os principais climas no mundo, né? Então, por isso que eu gostei dessa questão, achei bem interessante. Então, vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal, para essa última questão. A primeira gravação deu errado, mas a gente está refazendo aqui. Vamos lá. Bom, essa é uma questão muito interessante. Ela começa com um trecho de uma reportagem do jornal o Globo. O tráfico de drogas na Rocinha está impondo um desafio não apenas à unidade de polícia pacificadora, mas também à segunda fase do programa de aceleração do crescimento. Bandidos vêm intensificando ameaças e ataques a policiais militares e técnicos que fazem um mapeamento para as obras de alargamento e abertura de vias. Segundo especialistas, o alargamento de vias em grandes favelas é fundamental para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, sobre vários aspectos. Então, esse trecho aqui está falando da dificuldade de circulação da polícia, do Estado, através da polícia, através do Programa de Aceleração do Crescimento, que quer implantar também uma infraestrutura, quer fazer com que políticas sociais cheguem, né, até os moradores.
Então, nessa resposta, como eu sou professora e me preparo muito bem previamente, essa resposta, antes de ler a pergunta, eu já digo de cara para vocês que é uma resposta, perdão, que é uma pergunta que dá a resposta para vocês. Então vamos lá. Explique por que a intervenção urbana mencionada pode afetar o controle do território do tráfico de drogas na Rocinha. Por que a intervenção urbana mencionada da UPP e do PAC pode afetar o controle do território do tráfico de drogas na Rocinha? Por quê? Qual é a resposta? É em função da organização interna do espaço das favelas cariocas, que apresentam vielas, apresentam becos, ruas muito estreitas, toda uma organização de ruas que acompanha o formato do relevo. Então, nós separamos aqui, a gente está falando da Rocinha, mas a gente vai mostrar a imagem da Rocinha, para quem não é do estado do Rio de Janeiro, mas isso aqui não é Rocinha, isso aqui é a Grécia. A gente está mostrando a imagem da Grécia, e agora a gente vai mostrar a imagem da Rocinha, para vocês, tudo bem que são realidades distintas, mas para vocês perceberem que essa semelhança, né, da circulação das pessoas em ruas que acompanham o formato do relevo. E que tanto para um morador da Grécia como para um morador da Rocinha é difícil chegar até a sua residência. Lógico que a gente vai ter uma infraestrutura diferente, são realidades diferentes, entendeu? É lógico que é mais dramático, digamos assim, para o morador da Rocinha conseguir se mudar de uma casa para outra, falta de infraestrutura, fazer uma mudança, chegar com algum móvel, mas vocês vendo essas duas imagens, mesmo de realidades distintas, vocês percebem que a questão do deslocamento, ele é parecido, entendeu? Ele é aproximado, digamos assim. Então, por isso que a gente quis destacar essa imagem da Grécia. E também a gente pode fazer uma referência à questão que nós vimos na semana passada do exame de qualificação da UERJ, a comparação da cidade de Toledo para a cidade de Los Angeles. A cidade de Toledo eram ruas tortuosas que acompanhavam também o formato do relevo, enquanto que a cidade de Los Angeles era outra organização, outro planejamento. Entendeu? Uma cidade aplanada, com ruas bem retas, interligadas, mas que não necessariamente uma é pior do que a outra, digamos assim, ou uma não tem planejamento e a outra tem, só porque é mais organizadinha, mais retilínea. Não, não necessariamente, são dois planejamentos diferentes. Para você entender um pouco melhor isso, é interessante você consultar o capítulo O Semeador e o Ladrilhador, se eu não me engano, do livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, que aí faz uma comparação da colonização, da organização, da concepção do espaço da colônia espanhola para as colônias portuguesas. E agora vamos ver o que essa questão está pedindo para você justificar. Né? Então, a gente está falando aqui da dificuldade de circulação, porque as comunidades na cidade do Rio de Janeiro, como essa parte aí da Grécia, também lembra muito as cidades medievais, né? Como elas têm muitas vielas, muitos becos, dificulta a circulação das pessoas, não só do Estado, através da polícia, etc., mas das pessoas, de uma forma geral. Vou me aproximar aqui. Em seguida, indique uma consequência dessas obras que contribua para melhorar outros aspectos da qualidade de vida dos moradores, mas que não seja a segurança. Então, ele já deu a questão da segurança. Agora você vai ter que indicar uma consequência dessas obras para melhorar. O que pode melhorar se você alargar vias, alargar ruas? O que pode melhorar para a vida das pessoas nessas comunidades? Bom, nós podemos dizer que vai facilitar a circulação de agentes da saúde, segundo até mesmo o próprio padrão de respostas do gabarito, e também a questão de melhorar a circulação do ar, tornar as ruas mais arejadas, combater a insalubridade, que pode ocasionar doenças, e etc, etc.
Eu indico também um autor que você pode ler reportagens de jornais e que também está falando no nosso contexto a questão da pandemia. Se essa questão também fosse uma questão de 2021 para você responder, ou de 2020, 2021, né? Para você responder, você poderia falar também da questão da Covid-19, entendeu? Alargar ruas seria uma estratégia sanitária para você prevenir doenças como essa doença que nós estamos vivendo, presenciando no Brasil e no mundo, que é a Covid-19, entendeu? Poderia até ser um pouco mais específico. E você, o autor que eu iria citar é o professor Marcelo Lopes de Souza, da UFRJ. Leiam artigos desse autor, que ele também tem artigos interessantes sobre a questão da favela, do tráfico de drogas, e você também pode ler o ABC do Desenvolvimento Urbano, alguns trechos também bem interessantes. E é isso, pessoal. Vamos agora para o próximo slide. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas são 4 questões do exame discursivo de 2015 de Geografia. E eu gostaria de corrigir que eu cometi um erro. Sobre a questão dos túneis, não é o professor Ronaldo Cerqueira. Eu não sei de onde eu tirei esse sobrenome, mas é o professor Ronaldo Carvalho, da UERJ. E o nome do material, do texto, que você pode encontrar se você se interessar e quiser ler sobre os túneis da cidade do Rio de Janeiro, a origem, a história de cada um, ou também se você quiser ler só a primeira parte, para pegar um pouco da discussão da geografia em relação à formação socioespacial da cidade do Rio de Janeiro, você pode consultar a coleção Estudos Cariocas, Rio de Janeiro, uma cidade conectada por túneis, de fevereiro de 2004, do professor Ronaldo Carvalho, da UERJ. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada e tenham uma boa semana. Continuem assistindo o projeto Minha Profissão em 5 Minutos, que semana que vem tem mais surpresas para vocês. E semana que vem a gente continua com outro bloco sobre essa prova da UERJ. Até já!